Bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Hoje nós vamos continuar com um assunto que a gente iniciou na outra semana falando sobre riqueza e pobreza. Na outra vez eu falei que existem várias dimensões de riqueza e pobreza, né? Além da que a gente já conhece, né? Há pessoas ricas e pobres em sentido financeiro, né? Tem a ver com dinheiro. Há pessoas ricas e pobres com relação às suas atitudes, com relação à preservação do meio ambiente, a questão de poupar os recursos naturais é uma riqueza. A questão também dos direitos políticos, liberdade de expressão é uma riqueza, a censura é uma pobreza, entre outras coisas. A gente já falou sobre isso. Então hoje nós vamos dar sequência falando sobre o capitalismo, a riqueza e a pobreza. Como o sistema capitalista ajudou a piorar a questão da pobreza, né? Ou a fazer surgir as desigualdades sociais, que são características, né, caracterizadas com relação à riqueza e à pobreza. Então a gente vai entender um pouco mais sobre isso a partir de agora. Eu preparei aqui algumas imagens que vão ajudar na compreensão desse assunto. Eu retirei aqui da internet, tá certo? Esse assunto é bem interessante. Tem um pouco de história e é um assunto de interesse da geografia também. Tem a ver com o nosso conteúdo aí de geografia também. Muito bem, então vamos lá. Pessoal, a Revolução Industrial, que aconteceu lá na Europa, a partir do século XVIII, introduziu uma nova forma de organizar a sociedade. Então, antes da Revolução Industrial, o que acontecia? A população ela era mais rural, as pessoas moravam mais na zona rural, em aldeias camponesas. Só que aos poucos, depois que aconteceu essa Revolução Industrial, onde foram surgindo fábricas nas cidades, então a população ela foi aos poucos saindo do campo e se viu obrigada a oferecer a sua força de trabalho para as fábricas. E aí começaram a ocupar a paisagem das cidades europeias. Aqui a gente observa exatamente isso daí. As fábricas chegando nas cidades, aqui nós vemos várias unidades fabris com as suas chaminés, liberando aí para a atmosfera a questão da poluição, né? Principalmente por causa do uso do carvão, né, sendo queimado, o carvão mineral, foi um fator determinante aí, né, o uso do carvão mineral na primeira Revolução Industrial lá na Inglaterra, né, e nessas revoluções industriais lá da França, e assim por diante, né, e outros países que vieram a ter suas revoluções industriais. Tivemos o barco a vapor, né, que também usava, né, a questão do carvão mineral, a queima do carvão mineral para a produção do vapor, e aí as máquinas funcionavam usando a força desse vapor, então era liberado muita poluição aí para a atmosfera. Então as cidades começaram a ganhar uma nova feição, a sociedade ela foi sendo modificada nesse sentido, a população começou a sair dos campos e se mudar, se direcionar para viver nas cidades. Então, o sistema capitalista, entre os fins do século XVIII e início do século XIX, teve a divisão da sociedade em classes sociais, que no caso vai ser caracterizada por termos os proprietários dos meios de produção, os donos das fábricas, de um lado, que também eram donos das máquinas e do capital, ou seja, de grande parte do dinheiro, né, da riqueza. Esses donos das fábricas eram os ricões, os mais importantes aí da sociedade, financeiramente falando, né? Note aí que já temos a divisão em classes sociais, tá? E do outro lado, temos os ricões de um lado, e do outro lado nós temos os do proletário. Proletário. Ou seja, eram aqueles que trabalhavam para os donos das fábricas, para os burgueses. O proletário eram os funcionários, né? Que eram um contingente de trabalhadores das fábricas. Tá bom? Então temos aí surgimento de duas classes sociais, burgueses,
os ricos, os donos, e o proletário, que eram os funcionários. Quem era mais rico? Os burgueses. Quem era mais pobre? Proletário, que eram os funcionários. Certo? Então, o sistema capitalista nasceu a partir da desigualdade social decorrente desse sistema de produção. A exploração do trabalhador se originou no fato de que ele produzia muito mais que o necessário para a sua sobrevivência e não possuía os meios de produção. Então, eles trabalhavam, né? Ganhavam um salário X, mas eles trabalhavam muito mais do que aquilo que eles precisavam para ter a sua sobrevivência. A força de trabalho deles, que eles davam, normalmente não era condizente com o salário que eles recebiam. Trabalhavam muito para receber pouco. Se eles trabalhassem para eles mesmos, talvez recebessem mais, né, do que trabalhando para os burgueses. Tá bom? É isso que quer dizer, né? Enquanto os burgueses trabalhavam pouco e recebiam muito, justamente pelo fato de que eles eram os donos, os detentores aqui das fábricas, os donos das fábricas. Então, o proletário, os funcionários trabalhavam para ampliar as riquezas aqui do sistema capitalista. Então, Karl Marx, que foi um sociólogo, filósofo muito importante no século XIX, pensador, né, importantíssimo, um dos fundadores da sociologia, né, ele dizia que quanto mais produzisse riquezas, mais o trabalhador aumentava a sua própria miséria. Então, ele trabalhava de uma forma muito exaustiva, gerando riqueza para o sistema capitalista, para o burguês, né, e também para o sistema capitalista, e continuava pobre do mesmo jeito. Tá bom? Aumentava a sua própria miséria. Como era a condição de vida dos que faziam parte do proletariado? Infelizmente, eles viviam em condições precárias, compartilhando o seu alojamento com famílias diferentes, uma vez que as moradias dos emergentes centros urbanos eram escassas. Então, como as cidades ainda não eram muito grandes, havia pouco espaço para muitas pessoas que estavam vindo da zona rural. E eles compartilhavam com outras pessoas os espaços onde eles viviam, né? Aqui eu separei uma outra imagem, né? Um espaço onde as pessoas, né, do proletário com a sua família, viviam em espaços aqui apertados, né? E com outras pessoas diferentes. Em condições difíceis, né? Condições complicadas. Aqui é uma figura mostrando, né, simplificando como funcionava esse início de sistema capitalista nessa fase da Revolução Industrial. O capitalismo industrial era assim: os membros do proletário, ó, aqui embaixo, os trabalhadores, os funcionários sofrendo para carregar aqui os burgueses, né, e os seus pertences, as suas posses aqui, que eles eram donos dos meios de produção, donos das fábricas, donos das riquezas. E aqui embaixo, né, temos os pobres, e aqui em cima nós temos os ricos, os burgueses, barrigona cheia, farto, né, cartolas, ternos, e aqui embaixo os do proletariado carregando eles nas costas, sofrendo, né, em condições difíceis. Eles trabalhavam muito tempo, pessoal, porque nessa época os direitos trabalhistas não existiam como nós temos hoje. Eles trabalhavam entre 12 e 16 horas por dia. O salário que eles recebiam estava muito aquém das riquezas que produziam para os burgueses. Configurava a clara relação de exploração a que estavam sujeitos, infelizmente. Só que depois de um tempo, o que foi acontecendo? Eles começaram a criar associações que puderam aglutinar os proletários em torno de um movimento que questionasse o regime de exploração e eliminasse as desigualdades sociais. Porque ninguém gosta de ser explorado, né? Então eles começaram a se reunir e a criar essas associações, né? Aqui, ó, explicando. O agravamento das condições de vida do proletariado. É um nome difícil de falar, né? Se for falar rápido, né? Proletariado. Eu falo às vezes proletariado, mas é proletariado. O agravamento das condições de vida do proletariado e a pobreza generalizada originaram um ambiente social de agitação e conflito, levando os operários ou funcionários a lutarem pelos seus direitos e a exigirem justiça social.
Então ninguém se conforma, né? Ao longo do tempo, né? Sofrendo, passando dificuldades, com uma condição tão ruim. Então eles começaram a se organizar, fizeram movimentos e aí exigiram melhores condições de trabalho nas fábricas. Muitos morriam, sofriam acidentes nas fábricas, porque não havia as condições de segurança adequadas, às vezes sofriam acidentes, perdiam membros, quando não morriam, né? Por causa do calor excessivo, questão da fumaça, e aquelas máquinas funcionando, sendo operadas, né, pelos funcionários, podiam causar sérios acidentes. Tá bom? Então, muitas mudanças foram acontecendo, né, por causa desses movimentos sociais e sindicais. E aí, algumas conquistas foram sendo obtidas aos poucos por causa desses trabalhadores. Aos poucos foram surgindo os direitos trabalhistas, tá? Dentro das fábricas, aí nós tivemos esses movimentos, e aos poucos nós fomos tendo melhores condições sendo garantidas pelos burgueses por causa da insatisfação do proletariado. Certo? Muito bem. Então, as mudanças no processo produtivo ocorridas ao longo do século XIX e XX introduziram novos desafios aos trabalhadores. Houve uma diminuição significativa dos postos de trabalho com o desenvolvimento tecnológico e, consequentemente, o aumento expressivo de desempregados e de trabalhadores informais. É uma outra situação, outra situação difícil, que foi surgindo, como fala aqui na matéria, ao longo do século XIX e XX. As máquinas, aos poucos, foram substituindo o trabalho do homem. Tecnologia tomando o lugar do trabalho humano. Por que o burguês ele acha interessante isso? O trabalhador ele precisa de quê? Do salário, né? A máquina não ganha salário. Basta você ter a manutenção dela, né? Outra coisa, a velocidade, né, do trabalho. O trabalhador tem que ter descanso, tem que ter a hora do almoço, tem as folgas e assim por diante. Tem que ter o seu trabalho dentro de uma escala de trabalho de 8 horas de preferência por dia, né? Não muito mais além disso. A máquina não, ela pode trabalhar direto. Se quiser, se ela tiver com a manutenção em dia, ela pode trabalhar por muito tempo aí, praticamente sem parar, né? Só a questão da manutenção que você tem que garantir para que a máquina faça o serviço direito, né? Então, aos poucos, o homem foi sendo substituído pela máquina e muitos ficaram desempregados por causa disso. Houve um aumento expressivo de desempregados por causa disso. Cabe ressaltar que esse processo ocorre em âmbito mundial, apesar de ser vivido de formas diferentes em cada país. Então, no mundo inteiro, não só nos países subdesenvolvidos, temos desemprego, até nos países desenvolvidos. Vale lembrar que em alguns países exige uma rede de proteção social, pelo qual o Estado consegue garantir as condições mínimas de sobrevivência ao cidadão, enquanto em outras sociedades o desemprego gera uma enorme miséria. Então, por exemplo, se você vai lá para os Estados Unidos, um homem desempregado, ele não vai ficar sendo miserável, né? Ele vai ter garantido pelo Estado, vamos dizer assim, um seguro-desemprego, né? Vamos dizer assim, que vai fazer com que ele não fique na condição de miserável. Ele vai ter o mínimo, pelo menos, para a sobrevivência. Garantido. A família dele não precisa se aperrear tanto, né? Vai continuar procurando emprego? Vai. Mas não vai ficar miserável, né? Vai ficar desempregado por um tempo até achar outro trabalho. E, enquanto isso, ele vai ter o mínimo necessário para sobreviver. Porém, se você vai para um país pobre, um país subdesenvolvido, às vezes isso não acontece. No Brasil tem seguro-desemprego, mas se você for para um país ainda mais pobre, aí, às vezes, o governo não garante isso, né? Não garante ao trabalhador a condição mínima de sobrevivência. E aí ele vai, possivelmente, provavelmente, se tornar, infelizmente, né, uma pessoa miserável. A sua família corre sério risco, até de vida, por
causa disso. Por causa da máquina ocupando o lugar do trabalho do homem. Certo? Infelizmente é o que acontece. No capitalismo contemporâneo, a introdução de novas tecnologias e de novos modelos de gestão de trabalho vem gerando um novo contexto social, onde se verifica o aumento do chamado desemprego estrutural. Desemprego estrutural é isso, quando o homem fica desempregado por causa da substituição dele pelas máquinas. Certo? Ao invés do homem estar trabalhando, a máquina está trabalhando. E ele fica desempregado. Esse é o desemprego estrutural. Cada vez menos os desempregados são reinseridos no processo produtivo. Ou seja, esse homem dificilmente vai voltar para trabalhar na fábrica por causa disso. Cada vez menos ele vai ser reinserido no processo de produção na fábrica. Cada vez menos vemos o aumento, aliás, cada vez mais nós vemos o aumento de subempregados, ou seja, pessoas que não têm os mesmos direitos trabalhistas das que estão no chamado mercado formal de trabalho. Subempregado. O que é uma pessoa subempregada? É uma pessoa que tem um emprego, só que esse emprego, ele não vamos dizer assim, considerado um emprego formal. Não faz parte do mercado formal de trabalho. O subemprego, como define aqui, é relacionado ao desemprego, pois ele surge quando pessoas sem nenhuma ou pouca formação profissional necessitam de trabalho e optam por empregos como diaristas, catadores de papel, entre outros. Vamos dizer assim, é um emprego que não tem carteira assinada, né? É um emprego que não é concursado, né? É aquele emprego de camelô, um trabalhador informal, né? Vamos dizer assim. Aquele que a pessoa trabalha como de costureira, artesão, e assim por diante. Ele não tem carteira assinada, ele trabalha para ele mesmo, né? E aí o salário dele, às vezes, nem é certo, ele tem uma grande variação da quantidade que ele ganha por mês, porque não há um salário mínimo, né? Não tem direito a férias, 13º salário, né? Como quem tem carteira assinada possui, né? Esse direito. Subemprego é isso. A pessoa geralmente tem pouca formação profissional, por exemplo, ela dificilmente vai ter um nível superior de ensino, né? Um mestrado ou um doutorado em alguma área. Normalmente ela vai ter uma formação profissional, educacional, um pouco menos, né, elevada, e aí o trabalho dela, infelizmente, não vai ser o ideal para que ela tenha um salário alto, né? Infelizmente, essas pessoas sofrem bastante, né, dentro desse sistema capitalista. Tem uma figura aqui que mostra exatamente um exemplo. Um rapaz aqui na beira da praia, né, trabalhando de maneira informal, vendendo aqui peças de roupa, né, de banho, aqui na beira da praia. Não é um trabalho formal, ele não tem carteira assinada. Infelizmente, dependendo da época do ano, o valor do salário dele, do dinheiro que ele vai ganhar, pode ser um valor pequeno, né? E aí dificilmente ele vai ter como luxar, né? Como a gente fala, ter um entretenimento aí. Não, dificilmente ele vai ter isso. Provavelmente ele só vai ter o suficiente para a sua sobrevivência da família. Sobra alguma coisa assim para guardar, para investir em alguma coisa melhor para o futuro dele, né? Mas não muito, né? Às vezes surge alguma doença e aí ele tem que gastar daquelas economias dele e tal. Infelizmente, o sistema capitalista é assim, pessoal. As pessoas são vítimas dessa situação aí de dificuldades, né? Financeiras. Algumas pessoas dentro do sistema capitalista sofrem bastante e penam, né, para poder ter o seu sustento diário, né? Minha mãe é costureira e eu sei como é isso, né? Ela tem épocas do ano onde o dinheiro é pouco mesmo, né? Há épocas onde a quantidade de pessoas atrás dos serviços de costura aumenta. Há épocas em que praticamente não aparece ninguém. E aí aquelas economias, né, que foram acumuladas nos meses bons, vão-se embora. Tem que ser gasta mesmo, né? Então, é assim.
sistema capitalista gera desigualdade social. Tem os ricos, os burgueses, né? Vamos dizer assim. Tem os pobres aqui, os do proletariado. Certo? Com certeza vocês sabem disso, porque na prática a gente enxerga, né, no nosso dia a dia essa situação acontecendo. Aí nas próximas aulas a gente vai continuar com o assunto aqui do livro didático. A gente vai passar para o próximo capítulo de geografia, que é riquezas e pobrezas ambientais. Ok? A gente vai falar um pouco com relação ao meio ambiente aí, na sequência do nosso assunto. Espero que tenha dado para entender. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar depois. Tenham um bom dia. Até mais. Tchau.